cê tá. Hoje tem gigantes da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Você é Flamengo. Sou Vasco. Você ouviu? Qual o seu time, Miguel? Sou Vasco. Sou Vasco. A sinceridade da criança. A pureza da criança. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas conectados e ligados aqui no nosso canal, de norte a sul, de leste a oeste. Sejam todos muito bem-vindos. Você está ligadinho aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu me chamo Álvaro Silva e nós estamos aqui, é claro, para falarmos, deixar vocês informados do nosso gigante da colina. Meus amigos, olha só, logo de cara, é o seguinte, para você que ainda não se inscreveu, se inscreva, dê essa força aqui para o amigo de vocês, é 0800, é só clicar no botãozinho aqui abaixo, pronto, já ajuda muito o nosso crescimento. Compartilhe também o link do nosso vídeo nos seus grupos de WhatsApp para nos ajudar a continuar crescendo, E também aí não deixe de deixar o seu like ou o seu dislike, se você gostar ou não do nosso conteúdo. Claro que o like ajuda a impulsionar o nosso vídeo para mais pessoas interessadas no assunto, tá, galera? E outra coisa, quer se concorrer a 2 camisas do nosso Vascão? Então é o seguinte, a partir de R$2 por mês você se torna membro e concorre a 2 camisas originais do Vasco que eu vou estar sorteando somente para os membros aqui do canal quando a gente bater 50 membros no canal, tá, galera? Então é isso aí, olha só, logo de cara, já peço para vocês aí, acompanhem o nosso vídeo até o final. Vamos falar de um novo zagueiro, agora é um zagueiro português, ele que atuou durante um bom tempo da sua carreira na Inglaterra, passagem por Liverpool, por Aston Villa, começou no Sporting de Portugal. A gente vai falar desse atleta, desse jogador que pode ser que pinte no Vasco, vou explicar para vocês quem é. Vamos falar também sobre o jogador do Vasco que saiu, o percentual que o Vasco vai ter direito. Vamos falar aí sobre nomes que estão disponíveis na janela, sobre o nosso futsal que entrou em quadra na última noite, sobre os volantes, segundo meio campista, na verdade segundo volantes, meio campistas ali, Paulinho e Jair. Vou falar também sobre Maxime Domingues, novo reforço do Vasco, já foi anunciado pelo nosso gigante. E é claro, gente, a situação envolvendo aí a nossa linha defensiva. Então, bora lá, meus amigos, aperte seu cinto de segurança porque está começando mais um Madruga Vasco. Então, meus amigos, é isso aí. Olha só, ótima noite para você que tá indo se deitar, que tá chegando em casa da sua rotina, tá assistindo o Álvaro Silva, tá assistindo o canal Vascaíno desde sempre, nesse Madruga Vasco. Ótima noite, que Papai do Céu te abençoe. E você que já levantou pra batalha, pra lida, pra luta, pra trabalhar nessa madrugada, você que está no seu plantão, você que está levantando pela manhã e tomando aquele cafezinho, está indo para o seu colégio, para a sua faculdade, para o trabalho, você que está no carro me ouvindo, um ótimo dia para todos nós, que Deus possa também nos abençoar a todos nós. Meus amigos, dito isso, bora lá então, sem muita delonga, começar a falar do nosso Vasco. Logo de cara se tratando do nosso futsal, Isso mesmo, o nosso Vasco entrou em quadra nessa noite de terça-feira, aqui no Rio, no ginásio de São Januário, e deu bacalhau. O Vasco enfrentou a equipe do Teresópolis, jogo válido, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. Fato é que o primeiro jogo o Vasco já tinha viajado a região serrana até a cidade de Teresópolis para enfrentar o time da casa, e o Vasco conseguiu uma larga vantagem logo no primeiro confronto, 7-1. Com isso, o nosso gigante trouxe a vantagem aqui para o Rio para disputar esse segundo jogo de semifinal e deu bacalhau novamente, 3-1 para o nosso gigante, 10-2 no agregado. O Vasco então agora está na grande final do Campeonato Carioca de 2024. Estamos aguardando aí a ver, o nosso adversário na grande final da competição. Então, parabéns a todos os atletas envolvidos aí nessa parada do nosso futsal. Meus amigos, agora já falando do futsal, quero falar com vocês aqui sobre a situação envolvendo o Matheus Julião, o nosso lateral esquerdo, cria da base do Vasco. O Vasco acertou a saída do atleta em definitivo para o futebol português, ele que vai vestir a camisa do Santa Clara, mesmo clube ao qual joga o MT, que também
pertencia ao Vasco, o Vasco vendeu ele para o clube português. Fato é que o Vasco notificou nas suas redes sociais na noite dessa terça-feira, tarde/noite, de que o Vasco vai ficar aí com 10% dos direitos econômicos do lateral, então cria da base do Vasco, Matheus Julião, tá, gente? Agora eu quero falar com vocês aqui, antes da gente entrar no assunto mais importante do vídeo, que é a questão de zagueiro, de jogador, vamos falar aqui sobre volante, né? Jair e Paulinho, né? É o seguinte, os dois seguem se recuperando de forma aí heróica, né, de forma árdua, dia após dia. É terapia, é fisioterapia, é trabalho com bola, é trabalho sem bola, é treino para cuidar da parte física, né, acompanhamento psicológico, para a parte psicológica tá ok. A gente sabe que eles vêm se esforçando bastante, e é o seguinte, hein, tudo indica de que Jair nos próximos 30 dias mais ou menos já deve estar treinando com o elenco, tá? Isso mesmo, vocês estão vendo foto do Jair aí na sua tela, ele já fazendo trabalho com bola, né? Isso mesmo, ele já vem fazendo trabalho com bola. Paulinho Paula vem evoluindo também, e há expectativa de que esses dois volantes nos próximos 20, 25, 30 dias mais ou menos já estejam trabalhando junto com o restante do elenco do Vasco, tá, gente? Ali dentro de campo, já ali dialogando com os outros atletas do plantel. Então, boa notícia, né, se tratando aí dos nossos volantes, né, Jair e Paulinho, tá, meus amigos? Então essa situação que eu tinha para trazer para vocês desses dois volantes. Agora eu quero falar com vocês, antes de eu falar de zagueiro, né, vamos falar do suíço, né, meus amigos, o suíço que pintou no Vascão, né, o nosso Maxime Domingues, né, ele pintou no Vascão, meio campista suíço, clássico camisa 10, né, ele com passagens por alguns clubes ali do futebol europeu, estava jogando lá em Portugal. O nosso Vasco encontrou aí, né, o scout do Vasco aí, né, o head scout, o Pedrinho aí, o novo diretor de futebol, enfim, nosso departamento de futebol trabalhou, foi ao mercado, mapearam, né, e encontraram esse meio campista para defender as cores do nosso gigante. O Vasco já assinou contrato com o meio atacante suíço, ele que tem dupla nacionalidade, ele é suíço e espanhol, né? É vínculo firmado com o atleta 4 anos, isso mesmo, o Vasco fechou o contrato de 4 anos com o meia atacante Maxime Domingues, ele que só tem 28 anos, ainda tem, de certa forma, ainda é novo, tem bem lenha para queimar, né? Ainda mais para a posição de meio campo. Vasco vai pagar aí algo em torno de 1,5 milhão de euros, tá, gente? Mais ou menos uns 9 milhões, 9 milhões e 200, 9 milhões e 300, vai depender, né, gente, da cotação do euro. Tá, mas no domingo, quando surgiu essa notícia na segunda-feira, né, tava na casa de 9 milhões e 300 mil reais, né, a transação envolvendo o meio-campista Maxime Domingues, tá, gente? Ele que já deve aparecer no bid, inclusive como atleta do Vasco, no boletim informativo diário da CBF nas próximas horas, nos próximos dias. E ele também é aguardado pelo nosso gigante para chegar aqui no Rio, tá? Existia uma expectativa no primeiro momento de que ele pudesse pintar no Rio de Janeiro já nessa quarta-feira, mas fato é que o Vasco aguarda, né, nas próximas horas, próximos dias, o Maxime Domingues desembarcando aqui então no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, já para ir direto ali para o CT Moacir Barbosa, para São Januário, para fazer todos os exames, né, fazer tudo que tem que ser feito ali, já para sacramentar e ser apresentado, né, pro torcedor do Vasco. Então esse é o reforço, né, foi o último reforço que chegou, enquanto a janela de transferências, né, para a Europa ainda estava aberta, né, esse meio campista. Agora, meus amigos, é o seguinte, vamos falar um pouquinho aqui de zagueiro, né, vamos falar um pouco da situação envolvendo a zaga, né, gente. A gente sabe que o Vasco tentou até o apagar das luzes aí, até as últimas horas da janela, na última segunda-feira, o Vasco tentou a contratação do brasileiro Luan Pérez, né, ele que estava no Fenerbahçe da Turquia, rescindiu com o clube para voltar ao Brasil, mas não vai jogar no Vasco. Ele acertou com o Santos, né? Inclusive ele teve passagem pelo Santos antes de ir para o futebol europeu, né? Existia uma possibilidade muito grande, pois é a palavra errada, uma expectativa muito grande, né, de que o Luan Pérez poderia pintar no Vasco. Ele foi tratado como prioridade do nosso gigante nesse fim de semana. Fato é que ele decidiu não jogar no Vasco. Alguns torcedores gostaram da notícia, porque ele ficou aí praticamente 1 ano sem jogar, jogou aí um pouco mais de um tempo nesse 1 ano todo que ele ficou, né, afastado. Ele que sofreu uma cirurgia no joelho, uma lesão muito
muito grave, coisa e tal. Alguns falam que foi livramento pro Vasco, outros falam que não, que ele poderia entregar em alto nível, outros falam que ele tá bichado. Enfim, eu não vou entrar nesse mérito. O fato é que o Vasco garoteou, né? O Vasco esperou até a última hora aí, contando com o ovo no bumbum da galinha, que tava tudo certo aí com o Luan Pérez. Não aconteceu a situação com o Luan Pérez. O Vasco então tentou o suposto plano B, que era o Ian Glavinovic, né, o argentino barra croata, que também não rolou, né? Aí fica esse negócio. O News Old Boys fala que o Vasco não enviou documentos necessários. Aí o Vasco fala que o News Old Boys não enviou documentação. Então fica esse negócio, esse jogo de empurra, né? Fato é que desde quando abriu a janela de transferências até o último dia, essa novela aí que durou 2 meses e não teve um desfecho feliz para o torcedor do Vasco, se tratando da linha defensiva, tá, gente? Fato é que o Vasco aí, por exemplo, tentou a contratação do português Pepe, que fez uma boa Eurocopa com a camisa da seleção de Portugal, mas que não quis voltar ao Brasil devido à sua família, sua esposa, não quererem vir morar no Brasil. Ele ficou aí meio reticente, com medo da violência aqui no Brasil, coisa e tal, toda aquela história, Rio de Janeiro. Engraçado que ele é brasileiro, né? Agora quer olhar lá para lá de Portugal com esse olhar. Mas enfim, o cara tem o direito de fazer o que ele quer da vida dele, trabalhar onde ele quer. O Vasco tentou e isso teve um sonoro não. Isso aí, diga-se de passagem, tá, gente? Que isso aí foi ideia, tá? Foi cavadinha, foi cavado pelo Edmundo e o Vasco foi atrás. Essa é a grande verdade, comigo o papo é reto. Outra situação que o Vasco tentou a contratação do IR Mina, né? O IR Mina que tá no Cagliari, lá no futebol, isso mesmo, no poderoso Cagliari Calcio da Itália, não tá nem numa Juve, né? Na Vecchia Senhora da Itália, numa Internazionale, no Napoli, numa Roma, no Milan, né? Eu que sou descendente de italiano, que parlo um pouco de italiano, se tivesse, né, um grande equipe de futebol italiano, tá, sim, va bene, mas não tá, ma dai, mas brincadeiras à parte, aqui parando de falar italiano, o cara, gente, não tá jogando nem num clube médio da Itália, como por exemplo a Atalanta aí do Rafael Toloi, que é outro cara que eu já vou chegar nele já. Então o Vasco tentou um jogador, um zagueiro de top aí, nível de seleção colombiana, campeão da porra toda com o Palmeiras, né, um cara com idade ainda, muita lenha pra queimar, porte físico, veloz e coisa e tal, biotipo, aquela coisa. O Vasco tentou ele e ele não disse não, né? Ele não disse que não. Outros clubes do Brasil também tentaram, sondaram a situação dele, só que o salário dele a gente tomou conhecimento que era mais de R$1 milhão por mês. A grande verdade é essa, era mais de R$1 milhão por mês o salário do IR Mina, foi o que chegou até a mim, tá, gente? Aí o Vasco falou, não, é muito dinheiro, a gente não pode fazer isso, acabamos de dispensar o Medel, não sei o que, estão querendo enxugar nossa folha, ficou naquele negócio. O IR Mina falou, bom, então vou ficar aqui no Cagliari, porque aqui o meu contrato foi renovado, o Cagliari exerceu a opção de compra, eu sou atleta do clube. E outra coisa, né, gente? Para quem não conhece, né, a nossa belíssima Itália, né, é o seguinte, o Cagliari não é um clube gigante do futebol italiano, só que é aquilo, né, recebendo em dólar ou euro, morando na terra, né, na boa terra da Itália, na terra do Papa, né, mangiando bene, comendo uma bela pasta, uma bela pizza, né, de repente um fruto del mare, né, tomando aquele banho de sol em calde, né, o sol quente que tem na Itália, no litoral italiano. Então, quer dizer, tem essas situações aí, né, que às vezes o cara fala, não, eu quero ficar aqui, não vou voltar pro Brasil não, lá eu sou obrigado a ganhar, a jogar em alto nível, se eu jogar 2 jogos mal já vão me cornetar, aqui eu jogo 2 jogos mal, o time inteiro joga mal, acaba ficando escondido. Sabe como é? Ficou nessa situação. O fato é que o Vasco não fez aquele esforço todo para ter o IR Mina, porque a prerrogativa era justamente enxugar supostamente a folha salarial. Daí o Vasco partiu para o Sérgio Ramos, outra cavadaça daquelas, né? Não é Loucabreu não, é o Edmundo, né? Se fosse o Loucabreu, o rei da cavadinha, né? Edmundo deu aquela cavada de novo. O Vasco não tá negociando com Mina, mas tá negociando com um jogador de uma prateleira acima, né? Ainda mais badalado e coisa e tal, que era o Sérgio Ramos. Não chegou a negociar. O Vasco fez sondagem, perguntou, e aí, como é que é? Teria possibilidade? Aí o staff dele lá falou lá, né, aquela lista toda, aí o Vasco falou, opa, não vale o risco não, é muito dinheiro, é um grande ponto de interrogação, 38 anos, muita polêmica, onde passou por último agora, não veio dando certo. Acabou que o Vasco meio que, né, pulou fora também da situação do Sérgio Ramos. Aí, o que aconteceu? Surgiu, né, a situação do Maurício Lemos. Aí todo mundo falou, agora vai, né, agora vai.
É um jogador mais ou menos, bem mais ou menos, aquele negócio. Não é ruim, também não é bom, também não é ruim. Era titular no Galo, se machucou, foi para reserva. Aí chegaram outros zagueiros ali igual ou um pouco melhores. E aí esses zagueiros deixaram ele esquentando o bumbum no banco. Ele não gostou muito. Tem aquela fofoquinha que rola lá em Belo Horizonte, lá na Mineirada. Tem uma mineirada boa, né? Os mineiros são gente boa, eu gosto muito dos mineiros, né? Brincadeiras à parte. Surgiu um bochicho lá em Belo Horizonte, lá em BH, de que o Galo não estaria pagando em dia, Maurício Lemos, que já teria uma rusga entre o empresário, a diretoria do Atlético Mineiro e toda aquela fofoquinha. Aí aqui no Rio de Janeiro, gente tentando tumultuar também, que o Vasco ainda deve o Galo pelo Jair, e o Galo não quer liberar o atleta, e não sei o que, e o jogador quer receber tanto, e o jogador quer receber isso, quer mais aquilo, jogador exigiu mesa de frutas, jogador exigiu closet iluminado, brincadeira, né, gente? Mas começou aquela palhaçada toda, aquele monte de exigência, querendo ganhar salário do Vasco, ao mesmo tempo salário do Atlético Mineiro. Aí o Pedrinho vai lá, faz outra contraproposta, aí o staff dele vai, literalmente caga pro Vasco, não dá uma resposta, deixa o Vasco no vácuo, né? O próprio Maurício Lemos deixa o Vasco no vácuo. Aí quando eles veem que o Vasco, né, virou a página, foi atrás de outro jogador, aí sim resolveram dar uma proposta. Então olha o tamanho da novela que o Vasco, isso aí, gente, isso aí, vamos dizer assim, é o que a Globo mostra, isso é o que chega até nós, réis mortais, que algum amigo aqui, outra colar que trabalha em São Januário conta pra gente, que a gente descobre na rede social, que alguns jornalistas pegam ali, descobrem um furo de reportagem e joga na mídia. Tem muito mais coisa nos bastidores, que por exemplo eu fiquei sabendo, mas eu não tenho certeza, para não poder evitar tumulto, prefiro ficar quieto. Tem outras histórias que a gente nem toma conhecimento, mas a gente sabe que tem muito mais coisa, né? Isso é só a ponta do iceberg. Fato é, depois dessa volta ao mundo, né? Já jogaram aquele joguinho de tabuleiro, o War, né? Depois de jogar o dadinho não sei quantas vezes, preencher o mundo, perder aquela coisa toda, o Vasco não conseguiu o zagueiro ainda. Pois bem, deu a volta ao mundo e até agora niente, nada de zagueiro. Aí, por que eu ainda estou falando em italiano? Porque aí o Vasco resolveu voltar para a Itália de novo, para ir atrás do Rafael Tolói. Rafael Tolói, gente, é um namoro antigo do Vasco, lá em 2010, 2011, o Vasco tentou a contratação dele, não aconteceu, não rolou. Depois, agora em 2016, 2017, o Vasco chegou a tentar de novo, não rolou. E agora em 2024, o Vasco foi atrás dele mais uma vez. Ele gostou da proposta, o empresário dele gostou da proposta, foram educados, foram solícitos, entendendo a grandeza do nosso clube, a grandeza, a magnitude da nossa torcida, né, gente, do nosso clube, envolvendo essa situação. Estão vendo também, é claro, né? Eles têm televisão lá na Itália, eles têm ali, né, uma boa internet, um bom aparelho de celular em mãos, né? Claro. E eles sabem, né, o momento a qual o nosso gigante está vivenciando aqui no futebol brasileiro, o Vasco melhorando aí no Campeonato Brasileiro, evoluindo, né, com grandes chances palpáveis de chegar aí a uma grande final de Copa do Brasil na temporada e coisa e tal. E aí, o que acontece com isso, né, gente? Todos nós imaginávamos o quê? Bom, agora o Tolói deve voltar, né? 9 anos lá na Atalanta, ganhou uma Europa League por lá, é ídolo, né? Deve sair agora pela porta da frente de lá e voltar ao Brasil. Não foi o que aconteceu, né? Porque aí o técnico da Atalanta chegou nele, falou que contava com ele para a temporada, que a Atalanta vai disputar a Champions League, é o sonho para todo jogador jogar a Champions League, aquele negócio todo que aconteceu. Rafael Tolói agradeceu imensamente o Vasco, ele, seu empresário. Tinha questão também da família, no meio do ano, para transferir para colégio, achar moradia, todo aquele negócio em coisa de 15 dias, ia ser uma correria desnecessária para ele, não para o Vasco. O Vasco iria ajudar em tudo que fosse preciso. Mas com isso tudo, né, o Rafael Tolói da Atalanta, né, preferiu seguir na Europa, né? Gente, eu também não tiro a razão dele não, né? Fato é que esse dia eu tava vendo o jogo aí, a Atalanta tava tomando uma chineladinha, ele tava no banco, né? É aquilo que eu tô falando, às vezes o cara prefere ficar no banco, é ídolo lá, não é aquilo tudo, mas é ídolo lá, ganha em dia, come uma boa comida, toma um belo vinho, né, um bom vinho, dá aquele rolê nos Alpes suíços ali na fronteira com a Itália, dá aquele rolê lá nas ilhas da Sardenha, lá na Grande Setília, né, na terra lá dos mafiosos, onde tem o limoncello, enfim, vale a pena, gente, é diferente. Fato é que ele não quis voltar para o Brasil, não quis vir para o Vasco. Depois de outra volta ao mundo que a gente deu aqui, sobretudo volta à Itália, né? Aí o Vasco pegou o avião, brincadeirinha só, tá, gente? No mapa aí, Mundi, né? Pegou o avião nesse mapinha Mundi nosso e foi parar na Turquia, né? Aí lá na Turquia o Vasco já aproveitou, já fez um catadão, já sondou o William Arão e da rimou, né? Que tava no Fenerbahçe e agora tá no Olympiacos da Grécia, né? E já foi sondar também o Luan Pérez, que tava lá no Olympique de Marseille, ex-clube do Payet, jogou aqui no
Santos e agora tá no Fenerbahçe. E aí parecia que ia dar samba, né? Parecia que William Arão e Luan Pérez pintariam no Vasco. Apesar de muitos não gostarem dos nomes e coisa e tal, tô reportando os fatos, o que aconteceu. E aí o que aconteceu foi o seguinte, a situação do William Arão ficou por aí mesmo. Fica naquela história que eu falei pra vocês, que muita coisa acontece, a gente não toma conhecimento. Uma delas é a situação, por exemplo, do William Arão, que foi aonde o Vasco foi atrás do Máximo Domingues e sacramentou a contratação dele, tá, gente? Isso é fato. E a questão do Luan Pérez, né, o que surgiu na mídia é que ele, né, o atleta, teria preferido jogar no Santos, né, ao vir jogar no nosso Vasco. O que aconteceu? Fechou a janela. Não, minto. Chegou o último dia da janela, né? Seria o dia D, né? The Big Day, né? O grande dia, né? Agora até they speak English, né? Até falando em inglês, né? Chegou o The Big Day, chegou o dia D, o grande dia, segunda-feira aí, dia 2 de setembro de 2024. O que aconteceu? Aí vem o César Luiz Melo do TIC Esportes, né? Vasco está acertado com o zagueiro defensor de Newell's Old Boys de futebol argentino, né? Aquela coisa toda dos hermanos. Aí vem os paspalhos aqui na internet, né? Sport TV, ESPN, todo mundo, SBT. O Vasco encaminha contratação com o zagueiro do Newell's Old Boys de 22 anos, joia do futebol argentino, não sei o que lá, Jan Glavinovic. Aí fica todo mundo aí, igual eu, palhaço aqui, fazendo previsão, né? Ah, agora vai chegar fulano, vai chegar ciclano, acertamos com o zagueiro, no apagar das luzes, chegou o meia, chegou não sei quem, chegou o atacante. A gente tomou um tapa na cara da vida, né? Um balde de água fria da realidade, né? E aí o que aconteceu? Essa fofoquinha que tá até agora aí. O Vasco fala que o Newell's Old Boys não mandou documento, o Newell's Old Boys fala que o Vasco não mandou documento, não sei, alguém não enviou alguma coisa para alguém, só sei que não aconteceu e o menino não pôde pegar o avião para vir jogar no Vasco. Se ele quiser vir pro Rio para tomar banho de praia, ele pode. Se ele quiser vir no Rio para poder curtir um baile na Barreira, ele pode. Se ele quiser vir no Rio para assistir um jogo do Vascão, ele pode. Agora, se ele quiser jogar no Vasco, esse ano ele não pode. Só ano que vem, porque uma vez que ele ainda tem contrato, tem vínculo empregatício com o Newell's Old Boys. Mesmo se ele recidisse com o Newell's Old Boys hoje, ele não poderia, porque aí estaria burlando a regrinha do jogo, que só pode jogadores que estavam livres no mercado até o último dia que fechou a janela. Então, com isso, o Vasco agora vai ter que ser criativo. Vai ter que se virar nos 30, 40, 50, talvez 1 minuto. Não sei se 30 segundos dá tempo. Fato é que 1 minuto também é muito pouco tempo. Por quê? Porque é a mesma coisa que trocar um pneu com o carro andando. É o que o Vasco vai ter que fazer agora nessa reta final de temporada. E sobretudo numa posição que veio a ficar carente. No início do ano essa posição não era carente. A gente tinha, por exemplo, o Manuel Capasso, tinha, por exemplo, eu não gostava, mas tinha o Miranda, tinha o Zé Vitor, tinha, por exemplo, aí o próprio Rojas, o Maicon, aí tinha o Gary Medel, né? Aí tinha o próprio João Vitor que chegou, né? O Lincoln da base, aí a gente vai somando e tinha uns 10 zagueiros, né? Só que aí o Vasco foi emprestando, foi vendendo, foi emprestando e foi vendendo, né? Emprestou Miranda, saiu o Zé Vitor, né? Aí depois o próprio Medel saiu, foi jogar no Boca, né? Então a situação foi mudando. E hoje tá faltando zagueiro, porque o João Vitor não vai poder jogar nem contra o Atlético, nem contra o Mulambo, já vai desfalcar, o Léo Pelé vai ter que voltar, ou vai ter que entrar o Lincoln, não tem um plano B nessa situação. Então por isso que é de suma importância o Vasco buscar alguém para repor no mercado. Aí, dentro dessa situação, eu vou falar para vocês alguns nomes que estão livres no mercado, só que o primeiro deles que eu vou falar aqui é uma notícia que surgiu, tá, gente? Não, essa fonte não é minha, tá? Comigo o papo é reto, veio do RTI Esportes, surgiu aí primeiros minutos aí dessa quarta-feira. Tá? Então coloquem atenção nessa notícia, não sabemos se é verdade, tá, gente? Segundo o RT Esportes, o Vasco estaria monitorando a situação do zagueiro, tá, gente? Thiago Lori, tá? Thiago Lori, eu acho que é Thiago Lori, tá? Ele que é português e tem 31 anos, tá sem clube. Tá? Ele estava jogando no Belenenses de Portugal e ele preferiu não renovar com o Belenenses porque ele queria um aumento salarial e o Belenenses já estava no seu teto salarial. Com isso, ele preferiu seguir a carreira, achar outro clube e o Belenenses também não pôs o dinheiro na mesa para que ele ficasse. Tá? Fato é, Álvaro Silva, quem é ele, gente? Ele é um jogador que começou no futebol português, como eu já mencionei, ele é português. Ele apareceu para o mundo no Sporting, né, um dos maiores clubes do futebol português. E aí do Sporting ele foi contratado pelo Liverpool da Inglaterra, isso mesmo, o grande Liverpool. E aí ele ficou alguns anos ali como terceiro, quarto zagueiro, ganhou algumas oportunidades nas Copas, em alguns jogos de Premier League, ganhando minutos no segundo tempo e coisa e tal, mas nunca conseguiu virar aquele zagueirão. Mas depois do Liverpool, teve passagem por outros clubes aí, como por exemplo o próprio Aston Villa, né, o Sporting que eu falei, alguns outros times do futebol português, se eu não me engano acho que já jogou também
no Casa Pia, não tenho certeza, estava no Belenenses, né? Com isso, o Vasco estaria monitorando ele. Então, vamos lá. Se o Vasco estiver realmente monitorando esse jogador, aí ele já está mais ou menos no perfil do Luan Pérez, está mais ou menos aí no perfil do Rafael Tolói, que é um jogador que tem uma experiência de certa experiência ali, pouca coisa ou muita, de futebol europeu. Já jogou também no seu país de origem, que é Portugal. Né? Luan Pérez e o Tolói começaram aqui no Brasil, tiveram aquela rodagem, bateram na porta, na trave ali em clubes gigantes, não deram certo na Europa e foram parar em clubes médios. Então essa é a situação do jogador. Está sem clube. A prerrogativa, segundo o RTI está afirmando, é que ele queria um dinheiro maior e o Belenenses falou, não, nosso teto é esse, não dá para colocar mais. Aí ele preferiu seguir o caminho dele, com isso o Vasco estaria monitorando a situação. Segundo as informações que a gente também apurou, parece que o que chamou a atenção do Vasco nessa situação foi a parte física dele e os números dele, bastante regulares ao longo de toda a sua carreira. A parte física dele ali, sempre evolutiva para melhor, não ali aquele jogador que joga bem, depois fica fora muito tempo por lesão, por problema muscular, por fadiga, né, enfim, por lesão crônica, não, nada disso. É um jogador que tem ali um ritmo muito bom na sua parte física em toda a sua carreira. Então, segundo a turma do RTI Sports, que é difícil eles acertarem, tá? Vou ser bem sincero para vocês, mas também não vou ser aqui hipócrita de negar informação para vocês. O Thiago Lori estaria sendo monitorado pelo Vasco, ele que é um zagueiro de 31 anos, joga com o pé direito, ele que é português, tá, gente? Vamos aguardar essa situação. Ele já jogou no Liverpool da Inglaterra, passagem por Aston Villa, revelado pelo Sporting de Portugal e estava no Belenenses, foi o seu último clube. Com isso, o Vasco agora tem outros clubes outros nomes, né, de jogadores que estão no mercado que poderiam estar chegando para ajudar a reforçar a nossa linha defensiva, tá? Álvaro Silva tá falando de quem? Por exemplo, gente, o Marlon, ex-Fluminense. Gente, pelo amor de Deus, esses nomes todos que eu tô falando aqui não é que eu queria não, tá? Se eu fosse buscar, eu buscaria outro nome totalmente diferente. Isso aqui são os nomes que a gente vai buscando daqui e dali, que a gente vai descobrindo que estão livres no mercado, tá, gente? Marlon, ex-Fluminense, o Klaus, ex-Botafogo, foi dispensado, o Wallace, que saiu do Cruzeiro, o Nicolas, que estava no Lanús da Argentina, o Ramon Arias, que estava no Peñarol, o Felipe Aguilar, que estava no Atlético Paranaense, o Álvaro Gonzalez, tá, gente, que estava no Olympique de Marseille, da França, Luiz Cangá, o zagueiro venezuelano, o Pedro Mendes, português, o Fabian Garcia, que é francês, né, e o Vitor Mendes, brasileiro, e esse atleta, né, que eu acabei de mencionar para vocês aí, que é o Thiago Lori, tá, gente? Então o Vasco vai ter que ser criativo, vai ter que ser mais assertivo ainda, agora que entra mesmo o scout, né? Para analisar os dados do cara, o desempenho, o histórico de lesão, tudo, né? Os históricos aí do jogador para não errar. Porque o Vasco agora não pode trazer um jogador para pagar 200, 300, 400, 500 mil reais por mês, ou mais de R$500 mil por mês, para o cara chegar aqui e perder vaga, por exemplo, para o Lincoln, que é da base. Isso aí é a maior assinatura de sentença de erro de uma diretoria de um clube, é quando se traz um jogador para ganhar 300, 400, R$500 mil por mês e esse jogador perde a posição rapidamente, facilmente para um jogador da base. Tá? Isso aí é o maior tapa na cara que uma diretoria de futebol profissional tem. Então vamos ficar de olho, tá? Porque se for para chegar um jogador aí só para encher linguiça, para dar esse cala-boca na torcida, que o Pedrinho bateu no peito várias vezes que não ia fazer isso. Ele preferia não trazer ninguém do que trazer qualquer atleta aí, só para dizer que trouxe, inflando a folha salarial do Vasco com valores estratosféricos. Se o Pedrinho fizer isso, ele vai estar sendo contraditório, tá? E o Vasco não pode fazer isso. Porque aí é melhor você olhar para a base, você pega um Lincoln, você vai no Volta Redonda, não sei, você vai no Caxias do Sul, você vai lá no Norte, sabe? Você vai no Nordeste, assim como o Vasco fez para trazer o Matheus Carvalho lá do Náutico. Você procure algum clube assim, acha um menino lá, 1,80m, 1,85m, 88, 83, 1,90m, 1,80m para cima, que tenha impulsão, que tenha velocidade, que tenha inteligência com a bola no pé e personalidade. Fala, vem cá, quer jogar no Vasco? Vou te trabalhar. É claro, não é do dia para a noite, né? Não é fazer um sorteio, esse aqui, não. Aí já é mais fácil fazer assim, porque aí você contrata, por exemplo, um jogador desse, você paga 1 milhão, 2 milhões de reais e compra o atleta em definitivo. É melhor fazer isso e tentar dar chance para um jogador desse do que trazer um medalhãozinho desse aí que ninguém nunca ouviu falar, entre aspas, para chegar aqui para ganhar R$500 mil, e em 10 meses o cara custar 5 milhões para o Vasco, fora os impostos, mais uma porrada de coisa que envolve uma contratação, e no final das contas o cara não jogar, não entregar.
né? Ou então entregar assim, a paçoca, né? Não entregar futebol em alto nível para nós, entregar a paçoca pro adversário. Então tem essa situação. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente cobra agora, a gente vai cobrar, né? Eles ainda podem trazer alguém ainda com a janela fechada. Agora, vamos ficar de olho nessa cobrança, porque não é qualquer jogador, de qualquer molde, de qualquer jeito, senão vai ferrar com o Vasco e não vai resolver nada, tá? Porque é para ir no mercado para resolver. Se for para ir no mercado para gerar mais problema, aí deixa do jeito que tá. Aí pelo menos não gasta dinheiro e não enerva o torcedor contra a diretoria do clube. Agora, se é para trazer, mapeia bem, pensa bem no que vai fazer e traz, mas traz direitinho, traz bonitinho. Pelo amor de Deus, tá, gente? Então, é isso que eu tinha para falar para vocês de notícia do nosso Vascão, tá? Eu esperei até quase 1 da manhã, né, 1 da madrugada nessa quarta-feira, para ver se tinha atualização do nosso Vasco e não saiu grandes atualizações. Então, eu vou ficando por aqui. Se por um acaso você me assiste na parte da manhã e essas notícias que eu tô falando já estão ultrapassadas, é porque, infelizmente, ou felizmente para nós, saiu muita novidade de 5 da manhã em diante, aí é o horário que a gente vai dormir e não tem como. Mas, do contrário, é isso que eu tinha para trazer para vocês. Qualquer novidade, é claro, fiquem tranquilos que a gente vai trazer e vai repercutir no nosso próximo vídeo, né, que teremos nessa quarta-feira, o nosso Expresso News na parte da tarde ou no início da noite, dependendo da notícia. A gente anda com a notícia, essa é a vantagem de ter que estar aqui no YouTube, tá? Não adianta eu botar um vídeo todo dia 3 da tarde, 5 da tarde, religiosamente, para abrir o vídeo para ficar enrolando vocês, porque não saiu notícia, ou então inventar mentira. Então eu prefiro abrir o vídeo hoje 3 da tarde, amanhã 4, depois 6, no outro dia 7, no outro dia 2 da tarde, mas abrir o vídeo com a notícia, com a informação para vocês, positiva ou negativa, sempre com os fatos para vocês, torcedores do Vasco. Valeu, família? Então, tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal, vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis, Vasco!